E eu fiquei sabendo, quando a gente tava trocando uma ideia, você teve um momento, que ano que foi que você tava com o Giovanni, e aí você disputava todo final de semana, 2020? É, 2020. Eu fiquei uma grandíssima viciada em discutir. Não, conta a história como é que é. 2020, 2020, todo final de pandemia, semana, né? Todo pandemia, final de semana eu debatia. Todo final de semana. sexta, sábado e domingo. Regra. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo eu tava lá debatendo. E o que que acontece, que eu acho muito legal, porque quando eu entrei no movimento de debates, oratória, essas competições, tudo era presencial. Uhum. E eu, vou ser muito sincera com você, eu achava uma burrice Fazer presencial. sem tamanho. Porque eu falava assim, cara, a gente tem internet, somos todos jovens, por que que a gente não usa a internet a nosso favor? Só que o pessoal tinha uma cabeça muito fechada pra isso, muito mesmo. E aí eu falei assim, cara, eu não quero nem saber, eu vou fazer o primeiro torneio online. E aí, quando foi em janeiro, eu fiz umas conexões com o pessoal lá de fora, porque eu acabei descobrindo que lá fora era Já super tinha. comum Uhum. eles fazendo esses Pra torneios variar, né? online. Pra Exato. variar. Era super comum eles fazerem esses torneios online. E aí eu fiz conexão com uma pessoa e falei assim: bora organizar um comigo aqui no Brasil, porque ninguém nunca fez. Ele falou: bora, topou, a gente organizou. E foi muito legal pra mim, porque eu comecei a ter contato, assim, com pessoas de Madrid, da Espanha, que eu nunca tinha tido contato, cara. É o que eu falei, minha família era muito humilde. A primeira vez que eu fui andar de avião foi em 2018. Você já tinha Primeira, quantos anos? já tinha 20 e poucos anos. Sim. Ah, que nem eu. Primeira vez Tudo que eu bem. fui pra 18, fora 19. foi 2019, inclusive, Portugal, que eu fui pra debater. E outra, eu fui pra Portugal fazendo vaquinha online. Porque era a realidade que eu tinha Sim, naquela sim. época. Então eu falei, cara, isso aqui vai mudar muito a minha vida, eu preciso de ajuda da galera e eu não vou ter vergonha de ir atrás disso aqui. Eu juntei o dinheiro, fui lá, consegui pagar a passagem pra ir pra fora, passar essa uma semana lá debatendo. E aí eu consegui trazer, fiz o torneio e todo mundo falava: nossa, louca, fazer torneio online, que nada a ver. O legal é o presencial, o contato humano. E eu concordo, só que uma coisa não exclui a outra. E aí o que que aconteceu? Fiz o torneio. Um mês depois, o que acontece? Pandemia. E aí, Todo mundo ficou online. exatamente. E aí eu falei, cara, que legal. Como eu já consegui bastante coisa aqui no Brasil e eu consegui trazer esse movimento pra cá, agora eu vou tentar expandir. Porque se é pandemia, os outros países vão ser obrigados a fazer a mesma coisa. Então não vai ter tanta restrição assim para os brasileiros participarem. E aí o que que eu comecei a fazer? Fui pra fora. Comecei a debater em espanhol. Comecei a debater em outros idiomas para conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas. Foi a minha forma de, numa época que, putz, estava desempregada, tinha voltado para casa dos meus pais para ficar com eles. Falei, cara, eu vou usar a pandemia para eu crescer, para eu aprender. E aí o que que eu fiz? Todo final de semana eu debati. E aí o que que aconteceu? Vem os frutos de você ter plantado isso, né? Eu fui a primeira mulher brasileira a ser chamado para o maior campeonato hispanohablante que tem lá fora, que é o CEMUD. Então, eu fui a primeira mulher a ser considerada, fui a primeira mulher a ser convidada para o Conselho Mundial de Debates lá de fora. Então, eles viram o esforço que eu estava fazendo em unir o pessoal. Fui convidada pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, para organizar um evento para eles. Coisas que sem a internet Uhum. eu não teria, talvez, essa capacidade de conseguir fazer, porque eu sequer teria o dinheiro pra ficar Sim. indo pra esses locais. Então é o que eu falo, você falou até no início quando estava apresentando. Tem gente que tá parada no tempo, que não enxerga o quão a gente pode ganhar e aprender com o telefone, cara, que você tem na mão, com o YouTube que você tem aí pra assistir. Mas o torneio de debate tem uns temas, né? Que passam, É. né? Aí, tipo, é de acordo com o tema. Que nem o do Giovanni, quando ele ganhou de você no final, era um tema livre, alguma coisa assim? Ou você podia, ou era alguma coisa com romântico? Depende. Ó, o torneio de oratório, o que que eles fazem? Eles dão um tema pra gente, e aí a gente tem 30 segundos pra pensar. E aí tem 3 tipos. Tem o discurso preparado, que é ele te dá o tema, você prepara em casa, apresenta no dia seguinte. Tá. Tem o tema dado na hora, Quem sabe faz ao vivo? e você tem que improvisar. Uhum. E tem o tema que você descobre ali um pouquinho, uns minutinhos antes, eles te dão, você tem um tempinho pra se preparar, você vai lá e dá. Então tem discurso preparado e discurso de improviso. Esse último, que foi o terceiro, a gente recebeu uma noite antes o tema. Então foi um discurso preparado. A gente teve
meio-dia, assim, metade de um dia, pra gente escrever o discurso. Tá. Só que o objetivo desse discurso é você cativar as pessoas. Uhum. Ou você faz elas chorarem, ou você faz elas rirem. A gente tem que perceber que a plateia, ela tá ali, sabe, vidrada em você. E tem o torneio de debate. Aí o torneio de debate, ele é mais profundo. Que é, você tem que se preparar pra tudo. O que tá acontecendo no mundo? Você tem que se preparar. Relações internacionais, política, economia, tudo. Tudo. Você tem que estar preparado. E aí, no dia, eles te dão o tema. São 8 a 10 rodadas. E aí, antes de cada rodada, eles te dão um tema. E você tem 15 minutos pra se preparar com a sua dupla pra debater. Só que não pode usar a internet. Não pode usar o celular. Não pode usar nada. É só ali o material impresso que você tiver estudado, que você não sabe o que vai cair. Você descobre o tema na hora e você tem que debater. Você tem que dar seu jeito. E esse foi o legal, porque a gente foi se lapidando sobre se colocar no lugar do outro. Então, eu não escolho o lado que eu vou debater. Então, podia cair lá pra você defender o governo do Lula. Não interessa a sua opinião. Entendi. Interessa que você tem que ser convincente, porque foi o lado que você caiu. Entendi. Entendeu? E aí não tá em xeque a sua opinião pessoal. Tá em xeque o quão persuasivo você é, mesmo quando você não concorda com o que você tá falando. Exatamente. Mesmo que não é aquilo, tipo... É Exato. lógico, porque assim que você... Caralho, mano, E você você e domina o o mundo. Giovanni, meu Deus do céu. E você tá pensando em como é a nossa briga em casa, né? Não, eu sei. eu dou graças a Deus que eu moro longe de vocês. Graças a Deus. Somos legais, eu juro.